A morte vicária de Jesus. Lucas 23, versículos 33, 44 a 53. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. Prezados ouvintes, a morte vicária de Jesus é o título da mensagem desta manhã. E embora saibamos que o mundo ocidental, de certo modo, historicamente, saiba deste acontecimento, a morte do Senhor Jesus Cristo, quando nós dizemos a morte vicária de Jesus, entendemos que nem todos sabem o sentido dessa palavra vicária ou vicário. Esta palavra vicário ou vicária tem o sentido de substituto, aquele que faz as vezes de outro. E a morte vicária significa morte substitutiva, pois Jesus morreu derramando o seu sangue em nosso lugar. Os apóstolos entenderam o significado teológico da morte de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se refere muitas vezes a respeito da morte vicária de Jesus, e ele fala na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a parte final deste versículo, ele fala que Jesus o amou e se entregou a si mesmo por ele. Isso é o que significa morte vicária. Jesus entregar-se a si mesmo por nós, pecadores. Diz o mesmo escritor, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça
pela remissão dos pecados dantes conhecidos sob a paciência de Deus. Esta palavra que lemos, propiciação, significa pagamento em lugar de. É como um devedor que está sem recursos para pagar a sua dívida e chega um amigo ou parente e faz o pagamento no lugar dele. Isso chama-se propiciação. E ainda encontramos outro discípulo de Jesus, chamado João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 a 2, ele declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E agora o versículo 2, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De modo que, repetindo, a morte vicária de Jesus significa a morte substitutiva. Jesus morreu, derramando o seu sangue em nosso lugar, para que fôssemos desta forma aceitos por Deus. O Antigo Testamento anunciava a vinda de Jesus, sua paixão e morte, apresentando também a importância do sangue no sacrifício do Calvário. Diz o texto de Levítico 17, versículo 11, é o sangue que fará expiação pela alma. E isso é confirmado no Novo Testamento, quando se lê no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Logo, expiação significa remir a culpa e, por extensão, reconciliação. É a restauração de uma relação quebrada. E na cruz, diz o apóstolo Paulo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos isso em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo expõe esse ponto. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a nossa forma de viver, separados de Deus e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação, que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. São palavras dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, meu prezado ouvinte, tenha consciência disso. Você e eu, e todos que nos ouvem, todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. É o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 23. E diz mais que a consequência dos nossos pecados cometidos diariamente não ficariam impunes. O salário do pecado é a morte. E a palavra morte tem o sentido de separação. Não é apenas a morte física, quando o corpo retorna ao pó, mas é a morte eterna, de que fala a Bíblia: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É a sentença que pesa sobre o diabo, sobre os seus anjos e as pessoas que recusam a provisão de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que nós chamamos a morte vicária. Você então pode ser reconciliado com Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo e ser salvo. Efésios 2, 8 e 9 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E sabe mais, meu amigo? Jesus prometeu o céu para nós. Através do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, diz o escritor: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Saiba então que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos remir, nos perdoar, nos cancelar todos os nossos pecados e assim obtermos uma reconciliação com Deus aqui, neste mundo, e por fim, uma vida eterna também nas mansões celestiais, conforme já citamos em Filipenses 3, 20 a 21, e encontramos também no livro de João 14, 2 e 3, quando Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E disse: mas vou preparar-vos lugar, e depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cuidado com os ensinos de certas religiões que divergem deste ponto central da Bíblia, que é chamada o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então queremos dizer que existem seitas, religiões que negam terminantemente a morte de Jesus como meio de redenção e procuram estabelecer a sua capacidade humana como digna, através de esforços feitos, de encontrar a redenção. Uma dessas seitas é o Espiritismo. Você encontra Jesus falando que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E encontramos o Espiritismo kardecista dizer: não, a missão de Cristo não foi resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Uma citação de Leon Denis, substituto de Allan Kardec no Espiritismo. Aqui está uma declaração soberba, arrogante,
de recusar o meio de redenção, a morte de Cristo, a morte vicária, Ele é o nosso substituto e veio a este mundo não para servir, mas para ser servido, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E encontramos os muçulmanos que negam terminantemente a morte de Jesus. O Corão, ou Alcorão, ensina que Jesus não morreu. Essa é a mais grotesca negação do cristianismo. Rechaçar a história afirmando que Jesus não morreu. Isso é um disparate. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Agora, reconhecemos, como diz a própria Bíblia, que a cruz de Cristo é escândalo para os que perecem. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele faz menção de pessoas que no mundo podem se considerar importantes, mas que estão longe do plano de Deus para a sua salvação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Repetindo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí está, morte vicária, significando morte substitutiva. Jesus morreu, derramou seu sangue em nosso lugar. Aceite esta oferta de Deus para a sua salvação, crendo no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Amém.